As figuras geométricas planas podem estar em posição distinta em relação aos planos de projeção. A partir de agora, veremos quais são elas. Paralelas ao plano de projeção. Nesta posição, a figura se apresenta sempre em sua verdadeira grandeza, VG, verdadeira grandeza, tamanho real, sempre respeitando a escala com medidas e ângulos reais, independente da posição do plano ser horizontal, vertical ou lateral, tal como você pode observar na figura. Perpendiculares ao plano de projeção. Em tal posição, a projeção da figura é reduzida a um segmento de reta, independente da posição do plano ser horizontal, vertical ou lateral. Oblíqua em relação ao plano de projeção. Independente da posição do plano, a projeção apresenta uma figura deformada com medidas e ângulos diferentes dos reais. Veja a figura. As figuras planas devem ser interpretadas de acordo com suas posições em relação a tais planos. Lembre-se de que, em uma figura geométrica plana, a projeção dos lados mostra segmento de reta. Desse modo, suas projeções vão seguir as regras referentes à projeção de segmentos. Sólido geométrico no primeiro diedro. Para definir as projeções de uma forma tridimensional, devemos primeiramente projetar suas faces. Assim, a projeção dos objetos é parecida com a projeção das figuras planas composta por segmento de reta. Retângulo. Retângulo. As faces do sólido projetado ao lado são retangulares paralelos ou perpendiculares aos diferentes planos. Sua posição fica então determinada pela junção dessas faces. Considerando a face em destaque, vemos que ela está paralela a R e perpendicular a R1 e R2. Então, a posição horizontal está em VG e as demais reduzidas a um segmento de reta. Prisma de base retangular. Nesse tipo de sólido, a projeção é determinada pela junção das faces retangulares e triangulares. Veja que a face em destaque está oblíqua em relação ao plano horizontal R2 e perpendicular ao plano horizontal R1. As projeções horizontal e de perfil continuam triangulares, mas estão deformadas, não aparecendo em sua verdadeira grandeza, ou seja, em seu tamanho real, respeitando-se a escala adotada, enquanto a vertical se reduz a um segmento de reta. Cilindro. A projeção é determinada pela projeção do círculo e pelo contorno da lateral, que se projeta como uma superfície curvilínea. Considerando a face destacada, vemos que está perpendicular ao plano R e R2. As projeções horizontal e vertical se reduzem a um segmento de reta e a de um perfil está em verdadeira grandeza, VG. Definindo perspectiva. Vamos agora entender o que é perspectiva. Perspectiva é o método de representação gráfica dos objetos que apresenta sua forma no modo mais próximo como são vistos. É uma representação tridimensional, que fornece através de um único desenho a forma da peça em estudo. A perspectiva é o resultado de uma projeção,
Sendo assim, o centro da perspectiva é o olho do observador. Em resumo, a perspectiva é a representação de um objeto tridimensional 3D. Segundo a definição de perspectiva, temos então diferentes tipos de projeção e perspectivas correspondentes. Projeção cônica ou central. Perspectiva cônica ou exata. Nesse tipo de projeção, o centro está a uma distância finita do plano de projeção. Os raios projetantes são divergentes entre si. Quando os raios projetantes parecem se concentrar, à medida que se afastam do observador sobre o único ponto, dizemos que a perspectiva cônica apresenta um ponto de fuga. Ocorre quando o observador se encontra de frente ao objeto, de modo que os raios projetantes apresentam um único ponto de convergência na figura. Quando há dois pontos de convergência, dizemos que a perspectiva apresenta dois pontos de fuga. Projeção cilíndrica, perspectiva cavaleira ou axonométrica. A projeção cilíndrica, o centro de projeção está a uma distância infinita do plano de projeção. Os raios projetantes são paralelos entre si. A projeção cilíndrica pode ser oblíqua, que é uma perspectiva cavaleira, quando os projetantes formam um plano de projeção, um ângulo diferente de 90 graus. Ou ortogonal. Ortogonal é uma perspectiva axonométrica, quando os raios projetantes formam um ângulo de 90 graus com o plano de projeção. Divide-se em perspectiva isométrica, dimétrica e trimétrica. Veja abaixo dois exemplos que demonstram uma projeção cilíndrica oblíqua e uma ortogonal. Essa aqui é a projeção cilíndrica oblíqua e logo abaixo temos a projeção cilíndrica ortogonal. A perspectiva cônica com um ou dois pontos de fuga é muito utilizada em arquiteturas e design de interiores. Já a perspectiva cavaleira e a perspectiva isométrica são as mais utilizadas na engenharia mecânica e em áreas afins. As projeções do tipo cilíndrica, ortogonal, apresentam projeções em verdadeira grandeza. Por esse motivo, dedicaremos atenção especial a ela em nosso estudo. Para localizarmos um determinado ponto no espaço da projeção cilíndrica ortogonal, precisamos de duas projeções ortogonais. Assim, criamos um sistema de projeção perpendiculares entre si nas posições horizontal e vertical. Estes planos se interceptam e dão origem a uma reta que denominamos linha de terra. Observe. Aqui temos primeiro diedro, primeiro diedro, segundo, terceiro e quarto. Onde Azinho aqui representado, ele é um plano horizontal de projeção. O A1 é um plano vertical de projeção. LT, a linha de terra. O A maiúsculo é um ponto objetivo ou ponto no espaço a ser projetado. O A maiúsculo, uma linha, é uma projeção vertical do ponto A em A1. O ponto A é uma projeção horizontal do ponto A em A. No Brasil, a projeção no primeiro diedro, tal como mostra a figura abaixo, é mais utilizada.
Após a projeção, devemos entrar propriamente no terreno da geometria descritiva, rebatendo os planos de projeção e projetando no plano os objetos. Como você já deve saber, estamos falando da construção da épora. Porém, ainda que a projeção no primeiro diedro seja mais comum entre nós, podemos também projetar no terceiro diedro, pois as normas internacionais estabelecem os dois sistemas de representação. Por isso, você pode se deparar com os dois. Quando o objeto apresenta faces inclinadas, a projeção ortogonal não representa em suas dimensões reais. A representação da forma verdadeira do objeto exige que seja realizada uma projeção ortogonal em um plano paralelo à face inclinada e perpendicular ao plano que recebeu a projeção da vista de frente. Essa projeção, feita no plano paralelo, recebe o nome de vista auxiliar. As figuras, elas mostram a face oblíqua do objeto aparece deformada em tamanho inferior ao verdadeiro, quando a projeção ortogonal não é paralela a ela. Projeção de sólido no primeiro diedro. E aqui as partezinhas são vistas ortográficas principais. Com o plano auxiliar de projeção paralelo, a face inclinada, conseguimos representar o objeto em questão em suas verdadeiras dimensões. Como objeto do desenho técnico, o objetivo do desenho técnico é apresentar as vistas de acordo com a verdadeira forma do objeto. As vistas auxiliares são fundamentais. Aqui temos uma projeção do sólido no primeiro diedro e as vistas ortográficas principais e auxiliares. Enquanto os modelos tridimensionais, 3D, podem ser compreendidos pelo leigo, por aquela pessoa que nunca estudou desenho técnico. Os modelos bidimensionais, 2D, exigem preparo e treinamento específico para sua interpretação. É necessário o estudo de linguagem gráfica para que se saiba ler, por meio de um modelo bidimensional, um plano, as formas de um objeto real que possui no mínimo 3 dimensões. Por meio desse estudo, desenvolverá a visão espacial. Observe a figura ao lado, que ela representa uma forma espacial por meio de figuras planas. Para aquele que não conhece a linguagem gráfica no desenho técnico, a figura mostra apenas 3 quadrados, mas aquele que a conhece também enxergará por meio da visão espacial um determinado cubo. Observe novamente a figura. Para facilitar, adiantar um pouquinho, um tema que retornaremos mais adiante, as vistas ortográficas. O primeiro plano mostra a vista frontal de um cubo, o segundo mostra sua vista superior e o terceiro sua vista lateral esquerda. Com essa explicação fica mais fácil. Para facilitar ainda mais, imagine agora um garotinho das imagens abaixo. Ele observa o cubo em 3 posições distintas, de frente, de lado e de cima. Assim, ele tem 3 vistas da figura geométrica: frontal, lateral, esquerda e superior. Linha projetante. Aqui está o observador, que está uma vista frontal. Esse quadrado maior é um plano de projeção. A projeção é o número 1, a vista frontal também. Acima nós temos um modelo, né? A linha da projetantes é a linha onde pega a parte do objeto e a parte da projeção, vai até a parte da projeção. Em frente está o observador. Então, nós temos a vista de frente,
Nós temos a vista de lado, uma vista superior, vista de cima também. E nós temos aqui a vista lateral, que é de lado. Observe que a representação gráfica do modelo em cada uma dessas vistas é denominada de projeção. Logo mais voltaremos a este assunto. Você deve estar se perguntando: quer dizer então que engenheiros, arquitetos, tecnólogos e técnicos precisam ser bons em desenho? Pois, além de interpretar os desenhos, precisam saber desenhá-los. A resposta é sim. Ainda que geralmente os desenhos sejam elaborados com o auxílio de computadores, os primeiros desenhos são esboços à mão. São os chamados croquis. A partir desses desenhos e com a ajuda de computadores são elaborados os anteprojetos, que representam a fase preliminar do projeto. Após as correções necessárias, são elaborados desenhos definidos. Esses conterão todas as informações necessárias para a realização do projeto e devem ser elaborados de acordo com o padrão normativo estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Algo mais. Dicas de elaboração de desenho. O antebraço deve estar totalmente apoiado sobre a prancheta. A mão deve segurar a lapiseira naturalmente, sem forçar, e também está apoiada na prancheta. Evitar desenhar próximo às beiradas da prancheta, sem o apoio do antebraço. Os traços verticais, inclinados ou não, são geralmente desenhados de cima para baixo e os traços horizontais são feitos de esquerda para a direita. A geometria gráfica é o estudo do desenho. Por meio dela, conhecemos as características da forma que o desenho representa. A geometria gráfica se divide em bidimensional, que é um desenho geométrico, e tridimensional, geografia descritiva. Segundo Ribeiro Pérez e Isidoro, 2013, página 3, existem dois tipos de desenho técnico. Os desenhos não projetivos, que são os desenhos resultantes de cálculos algébricos, tais como gráficos, diagramas e fluxogramas, e os desenhos projetivos, que representam um determinado objeto em um ou mais planos ortográficos, que é a vista frontal, lateral, inferior, superior e posterior e perspectivas. Em nosso estudo, vamos nos focar nos desenhos projetivos. A ideia é que você desenvolva seu raciocínio espacial, interpretando desenhos técnicos e visualizando mentalmente a forma que eles se representam. Em outras palavras, a ideia é desenvolver sua visão espacial, ou seja, sua capacidade de perceber elementos de forma tridimensional, em 3D, em precisar observar diretamente o objeto. Geometria bidimensional. E como fazer isso? Gaspar Monge, 1746-1818. Matemático francês, é considerado o pai da geometria descritiva. No século 17, como afirma Ribeiro Pérez e Isidoro, 2013, página 2, Monge inventou sistema com correspondência biunívoca entre os elementos do plano e do espaço, utilizando projeções ortogonais. Este sistema se tornou a base do desenho técnico. Na teoria do desenho projetivo, as projeções ortogonais têm lugar de destaque, por isso é importante que você se familiarize com seus principais elementos. Nós temos aqui o centro de projeção, que é a posição de quem o observa, o objeto a ser observado, os raios projetantes, perpendiculares ou não, dependendo da projeção, o plano a ser representado e, por fim, a projeção do objeto. A representação de um determinado objeto
é dada pela sua projeção sobre um plano. Você já sabe disso, mas agora observe a figura. Aqui nós temos o plano de projeção, os raios projetantes e a direção de onde se está olhando. A figura mostra a projeção de uma forma retangular sobre um plano. O desenho resultante representa a verdadeira forma retangular sobre um plano. O desenho resultante representa a verdadeira forma do retângulo existente. Observe que os raios projetantes indicados na figura, eles são paralelos e tangenciam o retângulo atingindo o plano de projeção. Este tipo de projeção é chamada de projeção ortogonal, pois é formada por ângulos retos em relação ao plano de projeção. Atenção, do grego ortos, reto, e gonal, ângulo. As projeções ortogonais nos permitem chegar a algumas considerações gerais. Antes de vermos quais são, observe a seguir, pois elas nos ajudarão a entender melhor. A primeira, letra A. Toda superfície paralela a um plano de projeção aparece neste plano de forma como realmente é. Tal como uma superfície qualquer, uma folha de papel sulfite, por exemplo, diante de um espelho, a imagem refletida é exatamente idêntica ao objeto em sua forma e tamanho. Já o B, quando a superfície é perpendicular, no caso do B, ao plano de projeção, a projeção resultante é uma linha. Imagine a folha de papel sulfite posicionada perpendicularmente ao espelho. A projeção resultante será uma linha. Já na letra C, nós temos, veja que quando duas superfícies se intersectam, as arestas resultantes são representadas por linha. É só imaginar duas superfícies unidas de modo a formar uma letra V. A projeção do segmento que as une seria uma linha. Agora que já sabe o que são projeções ortogonais, deve ter percebido a importância delas no desenho técnico. Elas são usadas para representar formas tridimensionais, 3D, em superfícies bidimensionais, 2D, ou seja, em figuras planas. Até então, vimos exemplos de projeções ortogonais de figuras planas, e foi fácil entender. Agora vamos estudar a aplicação de projetos ortogonais de forma sólida. Observe que a figura, ela mostra as projeções resultantes de um cilindro. Um paralelepípedo e um prisma de base triangular. Aqui nós temos o cilindro, nós temos o paralelepípedo e temos também um prisma de base triangular. Reparou que as projeções são idênticas, apesar das formas sólidas tridimensionais serem bastante diferentes. Apenas por meio das projeções é impossível descobrir qual forma elas estão representando. Imagine a confusão que algo assim não provocaria na planta de um engenheiro. Como então podemos revelar a forma real de um sólido? Por meio de novas projeções ortogonais que nos darão uma visão mais detalhada da forma sólida. A figura abaixo mostra o cilindro, o paralelepípedo e o prisma de base triangular, projetados verticalmente e horizontalmente
convertendo este conjunto em um plano de projeção vertical. Veja o conjunto das projeções resultantes. Agora podemos dizer que a projeção corresponde a cada uma das figuras das formas sólidas. Lembra-se de que já mencionamos as chamadas vistas. As projeções resultantes de cada direção de um determinado sólido são denominadas vistas ortogonais. As projeções resultantes de cada direção de um determinado já mencionamos, chamava vista. As projeções resultantes de cada direção de um determinado sólido são denominadas vistas ortogonais. Na figura, cada par de projeção, que são retângulo mais círculo, retângulo mais quadrado, retângulo mais triângulo, representa um daqueles sólidos que não poderíamos identificar sem uma nova projeção ortogonal. Agora podemos relacionar cada par de projeções com um objeto específico, visualizando assim sua forma espacial. Desse modo, podemos concluir que duas vistas, apesar de mostrarem as três dimensões do objeto, algumas vezes não são suficientes para definir exatamente a forma do objeto desenhado. Pode comprovar isso observando essa figura. Nós temos aí um plano vertical e o plano horizontal embaixo. Os desenhos resultantes das projeções ortogonais no plano vertical e horizontal nos revelam as três dimensões do objeto. No plano vertical, vemos o comprimento e a altura. No plano horizontal, o comprimento e a largura de um dado objeto. Para que tenhamos uma visão exata da forma de um objeto, é necessária uma terceira projeção. Veja na figura como a utilização de um plano lateral de projeção nos oferece uma visão mais completa da forma espacial do objeto. Uma vista de frente, vista superior e uma vista lateral esquerda. Veja agora desenhos em linguagem gráfica. Observe que agora não há mais dúvida sobre a forma espacial de cada objeto. E é possível associar cada conjunto de peças a uma forma específica. Mas atenção, nos desenhos das figuras anteriores temos também o desenho da forma sólida em três dimensões, para além de suas projeções ortogonais. Porém, é preciso que exercite sua visão espacial e consiga visualizar o objeto por meio de duas projeções. Lembra-se do cubo que vimos no início desta unidade? É importante desenvolver sua capacidade de visualizar a forma por meio do desenho técnico. O lado projetado do plano vertical é considerado a frente da peça, que é a vista frontal. A parte superior é a vista superior, sempre será desenhada abaixo da vista de frente, e é chamada de vista lateral, vista superior. A parte lateral da peça, que é a vista lateral esquerda, sempre será desenhada à direita da vista frontal. Esta convenção é estabelecida por Tratado I de Édrio. Ainda nesta unidade tomaremos conhecimento dessas representações mais a fundo. Acesse a normalização completa e atualizada do desenho técnico em território nacional, estabelecida pela ABNT. A geometria descritiva é a representação de objetos tridimensionais, por meio de desenhos técnicos bidimensionais, 2D. Nela são utilizados dois planos de projeção, horizontal e vertical, perpendiculares entre si.
As projetantes atingem esses planos perpendicularmente e são denominadas projeção ortogonal. Mas e o diedro? Prolongue os planos verticais e horizontais para além de suas intersecções, de modo a formar um grande sinal de adição, tal como observamos na figura abaixo. O espaço se torna dividido em 4 ângulos diedros, ângulos que possuem 2 faces. Veja que eles são numerados no sentido anti-horário. Agora já entendeu o que é diedro de projeção. Vamos aprender agora o que é épura. No desenho técnico, é necessário que os planos de projeção vertical e horizontal sejam representados em uma superfície plana. Obtemos isso rebatendo o plano horizontal sobre o vertical e girando 90 graus. O resultado desse processo é chamado de épura. Em outras palavras, a épura é o desenho planificado dos 4 diedros com as projeções de um ponto. Veja alguns exemplos de ângulos diedros rebatidos e convertidos em épura. Dada a sobreposição de sentido que ocorre no segundo e no quarto diedros, a ABNT fixou o sistema de projeções ortogonais pelo primeiro e pelo terceiro diedro para a representação de peças. A utilização de um ou outro depende das normas que cada país estabelece. Nos Estados Unidos, por exemplo, o uso do terceiro diedro é mais comum, enquanto nos países europeus o uso do primeiro diedro é predominante. Como internacionalmente os 2 sistemas são válidos, é importante que você conheça ambos. Afinal, interpretações erradas de desenho técnicos projetivos podem provocar grandes desperdícios, tanto de recursos financeiros quanto de tempo. É importante salientar que no Brasil, assim como nos países europeus, é adotado o sistema de representação no primeiro diedro. Por isso temos as representações superior frontal e lateral esquerda. Sistema de representação europeu. O sistema de projeção ortogonal pelo primeiro diedro é conhecido como método europeu ou representação Deutsche Industrienorm, DIN. O projeto pelo primeiro diedro tem o seguinte princípio básico: o objeto a ser representado deve estar posicionado entre o observador e o plano de projeção. O sistema de representação americano, sistema de projeção ortogonal pelo terceiro diedro, é conhecido como método americano ou representação American Standard Association, ASA. A projeção pelo terceiro diedro, assim como a projeção pelo primeiro diedro, também segue um princípio básico. O plano de projeção deve estar posicionado entre o observador e o objeto.